Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência nessa segunda-feira especial, porque o nosso convidado é pra lá de especial. Na tela. Almir. Bateu. Gol! Almir levantou o Cuca. Bela com Ranieri, a bola afunilada, reveja. Ele chegou dividindo com o zagueiro e se antecipando milimetricamente, desviando para o canto direito. Sem chance para o arqueiro Denilton. Zete ainda evitou o gol de Darcy, mas não conseguiu defender a cabeçada de Cuca no ângulo. Santos 3-1. Lá vai Índio pro ataque, o lateral da Cuca, que devolve de calcanhar, bonito, para Índio outra vez. No cruzamento, Ranieri chega batendo de primeira e coloca o Santos na frente. Veja outra vez a chegada de Ranieri e o toque no canto esquerdo de Ney. Santos 2, Fluminense 1. Lá vem ela. Olho no lance. Do Santos! E foi ele! Cuca! Confira comigo no replay o gol do craque da camisa número 10. Eram jogados redondos 20 minutos do primeiro tempo. O Peixe tira o primeiro 0 do placar da Vila e Paz. Santos 1, Atlético Mineiro 0. Está autorizado o Almir. Vai descer do outro lado com o Ricardo Rocha lá dentro. Vamos ver, olha a sobra. Gol! Cuca! 45 do primeiro tempo. Santos empata na Fonte Nova. Cuca, camisa 10. O Gimenez perde o pênalti, acaba. Está 4-3, se o Gimenez perder, acaba. Outra chance, o Gimenez faz o gol. Fica no pé do Ronaldinho. Para o Atlético ser campeão da Libertadores 2013. Vai Gimenez para a bola. É canhoto. Torcedor do Atlético. Abre o olho, partiu Gimenez, bateu para fora! Bateu na trave! O Atlético é campeão da Libertadores 2013. Clube Atlético Mineiro, o galo forte vingador. Foi firme, foi forte, foi pra cima, reverteu, buscou. Comemora o título, Cuca campeão da Libertadores com o Atlético. Clube Atlético Mineiro, campeão da Libertadores da América 2013. Mas como treinador. Acabou! Palmeiras, campeão brasileiro de 2016. Cuca, boa tarde. Prazer enorme tê-lo aqui no Baixada Esporte. Tudo bem? Opa, boa tarde, o prazer é todo meu aí, um abraço pro pessoal da bancada aí, para todos vocês aí, um ótimo programa, né, que a gente consiga falar um pouquinho do nosso Santos aí para todo telespectador. Guido Bortolomazzi, sua pergunta ao Cuca, boa tarde, Guido. Não, primeiro que era mão de cabeça, né? O que o homem fazia gol de cabeça era brincadeira e jogava muito também. Eu que acompanhei muitos jogos dele aqui no Santos Futebol Clube. Cuca, primeiro parabéns pelo trabalho que você vem realizando no time do Santos. E 2013, 7 anos após a conquista pelo Atlético Mineiro, você tem a grande possibilidade de sagrar-se de novo campeão da Libertadores. Primeira pergunta que muita gente já indagou e falou, Cuca tirou leite de pedra, que quando ele assumiu o clube, o Santos estava passando por dificuldades financeiras, como até hoje vive, o time estava meio descontrolado, o time não estava bem, e ele conseguiu reorganizar o time e levar esse time à final da Copa Libertadores. Eu gostaria de saber qual foi a sua estratégia, como é que você conseguiu dar liga nesse time, Cuca? Bom, Guido, prazer falar com você, quanto tempo, né? O Guido cobria a gente aí em
2003, aí, quando a gente jogava ainda. Não tem uma receita assim, né? Não tem você dizer, ó, a receita é essa, até porque você nunca sabe se o trabalho vai ser bem sucedido ou não, né? Eu tenho muita fé no que eu faço, né? Eu, quando vim para o Santos, eu vim pelo desafio de vir para o Santos, eu falei para o Cuquinha, vamos, que lá vai aparecer o trabalho. Eu conheço a casa, eu conheço os jogadores, a maioria deles, e vai dar para fazer um bom trabalho. Então, quando a gente vem e tem um elenco que não é um elenco tão grande, o que você pensa? Em fazer um campeonato bom naquele que tem 38 jornadas e que vai premiar o melhor elenco, mas que você vai pôr todas as suas fichas nos mata-matas, que é onde você vai ter uma chance maior de ser campeão, que daí se você consegue ter o time titular naqueles jogos mais importantes, você bate de frente com todo mundo. E a estratégia foi essa, em cima da Libertadores, que a gente já tínhamos 2 vitórias conquistadas com o Gesualdo, é bom deixar isso bem claro, né? E já era um caminho bastante favorável, né? E a gente deu sequência a ele, fazendo a segunda melhor campanha, logo atrás do Palmeiras, podendo trazer as vantagens para casa, que na Libertadores isso também é fundamental. Tanto é que nós vencemos o Grêmio e vencemos o Boca jogando a segunda em casa. E, graças a Deus, a estratégia deu certo, a gente conseguiu se manter também, nos mantemos também na primeira página, entre os 8 primeiros no Campeonato Brasileiro, que também é importante, né? E muitas das vezes preservando mais a equipe para ela poder jogar Libertadores. Alessandro Nunes, a sua pergunta. Bom, primeiro é um prazer ter o Cuca aqui com a gente, né? A gente vem falando a respeito desse Santos, do Cuca, que ele conseguiu fazer com o Santos nessa temporada, mas a minha pergunta, Cuca, ela se remete um pouquinho mais atrás. Você esteve no Santos também, no primeiro momento, quando o Santos estava numa situação muito ruim, tinha acabado de sair, se eu não me engano, o Jair Ventura, você assumiu o Santos numa zona de rebaixamento, com um time também que tinha problemas financeiros, um time também que tinha problemas de elenco, e você conseguiu tirar naquele momento o Santos da zona de rebaixamento, fez um grande trabalho com aquele time, e logo na sequência, todo mundo esperava que você fosse permanecer, e você não permaneceu. Você pode explicar o que aconteceu naquela época pra gente? Ei, Alessandro, beleza? Beleza, graças a Deus. Eu tive problema de coração. Infelizmente, né? Eu tive que passar por alguns procedimentos, né? Problema cardíaco, que não cabe aqui agora falar sobre, né? E eu me ausentei, saí porque precisava me recuperar. Graças a Deus, estou 100%. Porque a gente, quando pega assim os trabalhos, pessoal, eu moro aqui na vila, né? No CT. Eu estou aqui agora, né? A gente dorme aqui muitas vezes, amanhece e trabalha aqui, a gente larga a família, a gente larga tudo, a gente pega os problemas do Santos mais do que da família da gente. Então, é natural que você tenha um desgaste grande, né? E que você tenha que se recompor também, se regenerar, porque se você pegar os trabalhos que a gente faz, se você não tiver com a cabeça boa, se você não tiver super animado para motivar esses jogadores, eles vão ter em você o espelho, né? Então, muitas das vezes que eu saio dos clubes é justamente por isso, né? Para que eu possa me dar uma regenerada e mais tarde voltar, como aconteceu agora aqui, depois de 2 anos, né, que eu voltei. Aníbal Gomes, a sua pergunta ao Cuca, e seja bem-vindo, Aníbal. Muito obrigado, Edson. Um abraço, Guido, um abraço, Alessandro. Claro que a minha pergunta vai se basear no plano tático. Eu sei que o Cuca vai dizer que é problema de estudo, mas qual o tempo que você levou para entrosar a dupla de meio de campo, Alisson e Pituca, que eles jogam de uma tal maneira que quando o Santos está atacado, o Alisson se transforma no terceiro zagueiro. Levou muito tempo, Cuca, para você ter essa equipe, esse meio de campo do jeito que você queria? Ô, Aníbal, um abração aí. Eu gosto muito de falar da parte tática, é o que eu mais gosto. Você tem que ter, né, variantes dentro do jogo, né? Defender de uma forma, atacar de outra. Então, a gente tem tirado muito proveito das peças que a gente tem, né?
não só o Alisson, os outros volantes também que a gente tem utilizado, o Sandri, às vezes o Pituca, de primeiro, eles fazem esse trabalho como fizeram ontem com o Botafogo. E a gente tem utilizado eles conforme a gente analisa o adversário também. Então, para você ter um encaixe de marcação melhor, você tem que também entender o adversário como joga, né? Não adianta você ter o Alisson defendendo como um terceiro zagueiro se o adversário tiver um atacante de área só e 2 extremos, né? Então, a gente tem utilizado, muitas das vezes, o Alisson mais adiantado também, né? Como eu acho que no primeiro gol que a gente fez com o Boca, quem leva a bola para a intermediária e dá o passe, não o passe do gol, mas o primeiro passe que origina a jogada é o próprio Alisson, né? Ele tem evoluído bem nesse aspecto também. Ô, Cuca, o Brasil inteiro e os torcedores do Santos no mundo inteiro gostariam de saber de você, nesse momento, a seguinte resposta da minha pergunta. O seu contrato termina no final de fevereiro. E qualquer torcedor do Santos que a gente encontra na rua, ele fala o seguinte: Edson, já está o contrato para o homem renovar? Ele vai renovar porque, de repente, vai aparecer um monte de clube querendo levar o Cuca e propostas mirabolantes. Você vai renovar o contrato, Cuca? Esse é o seu objetivo? Não, Edson, eu não quero perder um segundo, eu não quero perder uma gota de energia que não seja em prol desses jogos que eu tenho pela frente, sabe? Não quero gastar tempo comigo, quero gastar tempo com o Santos. Isso aí é outra história, deixa correr. Vamos guardar todas as energias que a gente tem para fazer o melhor nesses jogos. Agora, Fortaleza, Goiás, Galo, e aí o grande jogo dia 30 com o Palmeiras, e depois a sequência do Brasileiro. E quem sabe, lá os jogos dia 7 e 11 do Mundial, né? Então, vamos guardar energia para isso aí, que é o mais importante. O Santos, eu acho que está em ótimas mãos, que é o Rueda. Ele está fazendo as coisas certas, né? Lógico que eu entendo assim, sabe? Eu tenho muita experiência já dentro do futebol, dentro de formações. Eu entendo que o primeiro ano de um presidente numa equipe, esse primeiro ano ele não vai se preocupar somente com a parte de campo. Ele vai se preocupar com a estrutura, ele vai se preocupar com orçamentos, com dívidas, que certamente ele está pegando. Então, de repente, não seja o primeiro ano do presidente que as coisas possam dar uma decolada, mas quem sabe no segundo, no terceiro, até mais. A gente tem que entender tudo isso. O torcedor tem que entender isso, né? Que ele vem para pôr a casa em ordem, e de repente isso pode acontecer também. Cuca, falando do time em si, uma coisa que a gente vem analisando e ressaltando é a preparação física do time. Porque o que a gente viu que o Santos fez contra o Grêmio e contra o Boca, uma marcação, a intensidade do jogo que a equipe teve, mostra que o time está bem preparado. A pergunta é a seguinte: você acha que essa paralisação que nós estamos tendo, do último jogo contra o Boca até o jogo com o Palmeiras dia 30, pode interferir em alguma coisa do rendimento do time? Porque o Palmeiras estava em baixa e o Santos estava em alta. E uma parada como essa, você acha que pode mudar o foco, alguma coisa pode acontecer? Não, Guido, essa intensidade que a gente joga, você não consegue jogar da mesma forma 90 minutos. Então, você vai jogar, às vezes, com um bloco um pouco mais na intermediária, às vezes com um bloco um pouco mais baixo, sempre recuperando a força dentro da partida para dar o gás, né? Então, é natural que os jogadores, ele vai passando os treinos e jogos, até por serem jovens, eles vão se adaptando, se conhecendo um pouco mais e entendendo a sua necessidade física dentro do jogo, e por isso eles vão melhorando, né? Ontem, eu joguei com o time titular que eu podia, em relação ao time que jogou com Boca, então eu não vou dar um tempo grande para os jogadores ficarem sem jogar. Lógico que eu não vou pôr-los jogar todos os jogos. Eu vou mesclar jogos e jogadores para que eu chegue no dia 30 dentro da melhor condição que eu possa. A gente não sabe, né, se você vai perder alguém machucado ou não, mas nós vamos fazer de tudo para chegar no dia 30 com ritmo de jogo e com todo mundo clínico e fisicamente bem. Cuca, você já fez brilhantes trabalhos em vários clubes pelo Brasil. Lembro lá quando você estava no Avaí,
com dificuldade para montar a equipe, a gente conversava por telefone, você montando aquela equipe do Avaí era muito difícil, mas muitas pessoas não lembram, por exemplo, que você montou aquele super time do São Paulo, que trouxe Danilo, Mineiro, Josué, né? O time do Atlético Mineiro, campeão da Copa Libertadores, o time do Palmeiras, campeão brasileiro. Mas agora, quando você recebeu esse desafio do Santos, no momento que estava o Santos, você acha que hoje é o seu melhor trabalho num clube de futebol? É gostoso, né, Alessandro? Porque, não preciso falar, vocês sabem as dificuldades que a gente teve e está tendo aqui, né? Em não poder contratar, em ter esses transfer ban aí, essas punições da FIFA, são todas coisas que denigrem o nome do Santos Futebol Clube. A gente não quer isso, né? O Santos, ele é gigante, né? Ele tem que ser respeitado em todo lugar do mundo. E essas coisas não fazem ter o devido respeito que o clube merece, né? Então tem que, esse pessoal novo que está entrando aí com o Rueda, com o Quaresma, aí, eles vão resgatar tudo isso aí, com certeza, né? Ao longo do tempo que eles têm para dirigir o clube, e vão dar o melhor suporte possível para o treinador também, né? Para ele poder fazer bons trabalhos, como eu tenho feito, né? Eu não faço trabalho sozinho, eu faço trabalho com jogadores, né? Então, o mérito das coisas estarem saindo bem, assim, é um pouquinho meu, mas é 99% a responsabilidade dos jogadores, cara. São eles que entram em campo, eles que se dedicam, eles que entendem os problemas do clube, eles que vão num vestiário cantar o hino do clube, e onde é que você vê isso aí? Então, eu acho que o torcedor tem que ser muito grato ao que esses meninos aí vem fazendo, né, uma demonstração real de profissionalismo que eles têm tendo e de amor ao clube, né? Muitos deles poderiam ter tido um outro caminho, ter entrado na justiça contra o clube, que nada, ficaram, aguentaram 3, 4 meses de salário atrasado, premiações, não se queixam, porque você não vê ninguém se queixando por aí, a partir da gente até os jogadores, e a gente quer trabalhar, a gente quer poder dar o melhor para o Santos. Deus abençoe que a gente consiga dar esse título a eles. Aníbal. Olha, em cima dessa pergunta do Alessandro, é aí que se conhece o grande treinador. Aí é que se conhece um excepcional treinador, que é um psicólogo, que é um treinador, que é um paizão. É aí que se conhece, porque o futebol brasileiro tem a mania de perder 2 jogos, 3 jogos, manda o técnico embora, né? E não analisa o trabalho que ele fez. Por isso que no começo eu disse que era um dia para mim feliz, porque lá atrás o Cuca foi injustiçado no Santos, sim. Agora a minha pergunta vai direta para o Cuca. Cuca, será que eu estou errado de dizer que você descobriu um polivalente no Santos, guardado as devidas proporções? Eu estou me lembrando do Lima, mas o Lucas Braga é um polivalente? Sim, não, você está certo. Ele é um polivalente. O Lucas Braga joga numa extrema, joga na outra, faz um falso 9. Se você precisar dele na lateral direita, como ele já fez algumas vezes, ele faz. É o tipo de jogador que engrandece o teu elenco, né? E o teu time. Às vezes você faz uma mudança, porque às vezes o jogador, ele não está bem no jogo naquela posição. Ele está bem marcado, o adversário estudou bem e tal, amarrou, você consegue mexer ele de lugar para o segundo atacante, se consegue mexer no esquema, pondo ele do lado de um Caio Jorge, jogando com 2 atacantes, né, de movimentação, e às vezes ele se consegue confundir o adversário. Ele é um jogador muito versátil nosso. O Cuca, por falar em Lima, hoje é aniversário dele. Parabéns ao nosso grande Lima, o grande coringa, não só do Santos, mas do futebol brasileiro. Cuca, a minha pergunta para você é referente ao Sabino, jogador que está no Curitiba e pertence ao Santos. A pergunta, inclusive, é do Bruno, que está no Japão, vendo pela internet o programa. Depois do Campeonato Brasileiro, você pretende trazer o Sabino para o Santos ou não? Não, já foi um pedido isso aí, já há tempos, que é muito bom o jogador poder sair. Então, ele aqui, certamente, ele não ia ter a oportunidade de mostrar todo esse trabalho que ele está mostrando no Curitiba. Então, às vezes, quando você tem uma oportunidade de ir para um clube que te dê uma condição de você jogar um brasileiro, é importante. E está sendo muito importante para o Sabino. Ele volta já com uma cancha, com uma experiência adquirida em um campeonato, e certamente vai ser muito útil para o Santos.
Cuca, depois que o Marinho falou que você era o nosso presidente, né? O ano passado, daquela turbulência que existia, como é que foi o envolvimento seu com o elenco do Santos? E hoje, como é que você se analisa como treinador? O meu envolvimento, assim, eu gosto do Pérez, sabe? O Pérez foi quem me trouxe. Todo mundo tem defeitos, tem erros, como ele tem, eu tenho também, mas ele é um cara bom, sabe? Uma pessoa boa. Eu gosto do Rolo. O Rolo deu o que ele podia aqui em prol do clube também, sabe? Eu gosto de todos eles, do Rueda, que está aí. Quero poder ajudá-los aí dentro do que eu puder, né? Então, naquela época, a gente estava sem diretor, eu vi que os meninos estavam na justiça. Eu sou amigo do Alexandre Matos, sou amigo do Atlético, de todos os clubes, né? Eu tentei fazer com que os caras entendessem que você sair pela porta do fundo dos clubes nunca é bom, nunca é favorável a ninguém, né? Vale muito mais a pena um mau acordo do que uma boa briga, né? Então, vamos fazer um acordo, vamos chegar a um consenso, tal, o Sacha e o Everson, a gente conseguiu favorecer eles tecnicamente a irem jogar no Atlético, para o Atlético foi bom, e para a gente um dinheiro que entrou, que pudemos saldar algumas dívidas, né? Eu acho que ali foi um ponto de partida que a gente pegou confiança, o grupo pegou confiança, fazê-los entender os problemas que tinha o clube, jogar sempre aberto, como a gente fez. Eu acho que esse aí foi o grande chavão, né? Jogar limpo com o jogador, ele não te põe a faca no pescoço para cobrar as coisas, ele quer transparência, ele quer saber o que está acontecendo, ele quer fazer parte do processo. Quando você consegue envolver o teu grupo nisso, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Quando você tem que fazer tudo e o jogador não está nem aí com as situações, aí é muito difícil o trabalho dar certo. E como você analisa? Não, como você analisa como treinador hoje? Você é aquele cara que está toda hora se aprimorando, está buscando informação, taticamente, tecnicamente. Como é que você se analisa? Eu gosto, eu tenho meu jeito, né? Lógico, mas eu respeito muito a característica de cada jogador, né? Você não pode ter a tua maneira de jogar e fazer o mundo mudar para te servir. A gente tem que se adaptar às coisas, né? Montar a tua equipe conforme as características do teu jogador. Lógico que tirar deles alguma coisa em teu benefício também. Meu brinquedo é ver jogo, meu brinquedo é estar olhando Série C, estar olhando Londrina, estar olhando Paysandu, ontem o Vila Nova, estar olhando a Série D, estar olhando o A2, o A3, estar descobrindo novos valores, né? Eu gosto do futebol, né? Então eu vivo o futebol. Sempre que você pode descobrir novos valores, e eu acho que essa é a grande saída, né? Jogadores emergentes, trazer para que eles possam vingar e virar um recurso financeiro para o clube, é onde a gente tem tido mais êxito, né? Eu sei trabalhar com jogadores assim, sei também trabalhar com jogadores mais consagrados, né? Mas a realidade do futebol hoje, se você for ver Palmeiras, é a meninada que está dando conta. Se você for ver São Paulo, é a meninada que está dando conta. O próprio Corinthians tem lançado meninos, e aqui no Santos é a vida toda assim, né? Então o futebol está caminhando para esse novo ciclo, né? Que são os jovens jogadores, os jogadores mais emergentes. O Cuca gosta, né? Já está falando gosta de mesclar e de buscar novos reforços. Dentro desses que você está olhando aí, Série C, Série D, já tem alguém que você pode falar assim, esse daí eu já estou pensando em trazer para cá, é bom para o Santos, pode reforçar ali. Tem alguém que você já está olhando com os olhos mais brilhando assim, Cuca? E o Wesley fala do Vina, né? Jogador que é do Ceará. Não, até tem, sim, alguma coisa, mas eu eu tenho que ser honesto com vocês que a gente está atrasado nesse aspecto por causa do envolvimento nosso nesses jogos, né? Você vê, a gente jogou ontem, amanhã de manhã a gente viaja para Fortaleza, joga quinta, volta, joga domingo para o Goiás, segunda viaja para BH, joga terça para o Galo, quarta viaja para o Rio, fica lá. Então você não tem muito tempo para essas situações, e o momento que a gente vive de transição ou transições, te prejudicam. A gente não poder registrar jogador
Não adianta você estar vendo o jogador e você não pode, porque o boi gordo é que bebe água limpa, né? Aquele que chega primeiro, né? E não adianta hoje a gente chegar primeiro se você não pode contratar. Como que você vai fazer para trazer o jogador se você não pode contratar? Então, o Santos tem que agir quanto antes em pagar essa dívida que ele tem, para depois ele seguir nesse outro caminho. Bom, vamos à rodada final de pergunta até para liberar o Cuca, né? Pois não, Aníbal. Não, eu vou aproveitar essa deixa do Cuca. Eu vou fazer uma pergunta para ele, que é sobre se o Santos precisa contratar vários jogadores. Qual é a quantidade que ele vê que o Santos necessita? Pode até falar por posição, não estou pedindo nomes, mas gostaria de uma ajuda do Cuca, porque eu vejo, inclusive, a imprensa de São Paulo falando que o Santos hoje tem excelentes goleiros. E é a verdade. O Santos, o Cuca, também está renovando a condição de goleiros e estão dando uma estabilidade muito grande a nós. Só que eu peço a ajuda do Cuca para elogiar uma pessoa do Santos que é o encarregado, o responsável por ser o treinador de goleiros, que é o Arzu. E ninguém fala do trabalho do Arzu. Então, eu gostaria que o Cuca me ajudasse para o reconhecimento de um dos maiores caráteres que tem na comissão técnica do Santos Futebol Clube. Muito bem posta, Aníbal. O Arzu é merecedor de todos os elogios possíveis como profissional, como auxiliar técnico meu. Ele é à beira do campo comigo, sempre incentivando, aquele vozeirão dele, quando me falta a voz, vai, Arzu, ele toca ali. É um cara de extrema confiança minha, é um irmão que a gente tem ali na beira do campo. Falaram também da parte física, o Omar está fazendo um grande trabalho também na parte física. E quanto à necessidade de jogadores, Aníbal, veja, nós vamos perder Lucas Veríssimo. Você não acha jogador nesse quilate aí. Nós vamos perder Pituca. Você não acha jogador nesse quilate aí para trazer. A gente está falando de 2. Provavelmente se percam mais outros, que se você consegue ser campeão de uma Libertadores, vão vir outras propostas por outros jogadores. Então, você não teria como dizer hoje o Santos precisa disso ou daquilo. Tem que esperar acabar para ver quantos o Santos vai perder, para daí sim você pensar nas peças de reposição. Cuca, para fazer a rodada final aqui. Primeiro, o Patrício Lustó, argentino, apita a final da Libertadores. Eu queria a sua opinião. Segundo, a derrota do Palmeiras para o River Plate. Você vai tirar algum proveito da maneira como o River jogou tal? Olha, vamos jogar dessa maneira, o Palmeiras tem mais deficiência aqui ou ali. Qual o tipo de parâmetro que você tira do jogo do River com o Palmeiras aqui em São Paulo para a final? E a minha terceira colocação para você, Cuca, essa é para fechar da minha parte. Quem é favorito? A imprensa diz que é o Santos. E muitos estão achando que é uma estratégia do Palmeiras jogar essa responsabilidade. Hoje, quem é favorito para ganhar a Libertadores? O Patrício Lustó é um grande árbitro. A gente fica muito tranquilo em relação ao trabalho dele. O momento do Palmeiras foi um jogo. Aquilo é um jogo. Emocionalmente, cada jogo ele te traz uma coisa, né? Aquele era um jogo que o Palmeiras tinha um 3-0, o adversário está de franco atirador, então é muito difícil você se basear naquela partida, porque se você viajar uma semana antes, você vai ver um jogo completamente diferente. Então é bom a gente ter esses jogos como parâmetro, tanto o jogo de casa, quanto o jogo da Argentina, quanto o jogo de hoje, e a sequência que o Palmeiras tem. Então, tudo serve de parâmetro, né? E quanto a favoritismo, eu, sinceramente, acho que é meio a meio. Não tem favorito. E penso que todos pensam assim. É que, de repente, um quer ter uma vantagem, quer jogar um favoritismo, esperar alguma entrevista que você dê errada, ou que algum diretor deu uma entrevista errada, provocando o adversário, passando para eles mais motivação do que os próprios já têm. Então, a gente tem que tomar cuidado com todos esses caminhos aí, que a gente já está acostumado. Tenho falado sempre para os jogadores, tomar muito cuidado com suas redes sociais. Qualquer coisinha, nesse momento, elas podem ser prejudiciais. A gente tem que armazenar o máximo de energia, de disposição e de concentração para essa partida.
fazer o nosso melhor e Deus abençoe que o melhor nosso seja suficiente para ser campeão. Guido. E eu gostaria de saber do Cuca a respeito do Lucas Braga. Primeiro, foi uma grande surpresa esse jogador para você, porque o histórico dele como atleta, né, a gente viu, jogador que veio da várzea, né, teve problemas de família, quer dizer, teve uma vida meio sofrida na infância e chegou aonde chegou no Santos do nada e hoje é um dos grandes jogadores da equipe. Então, gostaria que você pudesse falar a respeito disso, dessa evolução do Lucas Braga. E segundo, você foi um baita de um jogador, disputou vários títulos, várias competições. O Santos hoje está vivendo um momento fantástico com a final da Copa Libertadores. Esses jogadores, muitos deles, nunca participaram de uma Copa Libertadores e têm a grande oportunidade de conquistar. Existe aquele velho ditado, quando uma final é mais importante do que o jogo, o jogador tira o pé das decisões naquele jogo que não tem tanta importância. Como é que você está administrando isso? Campeonato Brasileiro e a cabeça desses jogadores visando a final da Libertadores. Guido, eu tenho um ditado que eu levo comigo sempre, né? Que tudo que Deus faz é bom, né? O Lucas Braga é um exemplo disso. Ele tinha vindo de empréstimo, não me lembro se foi do Cuiabá, de qual time que ele tinha retornado, Luverdense. E ele estava ali para ser avaliado. Aí eu perguntei como é que é esse jogador, tal. Não, ele é rápido, ele é jogador de força pelo lado. E você não tem como saber pelos outros se ele é bom jogador ou não. Nós pusemos ele treinar, pusemos eles num jogo, já não me lembro onde foi, um jogo fora de casa. Ele deu um retorno, lógico que como é um jovem também, era o sonho dele jogar no Santos. Os primeiros jogos ele não vai desenvolver tudo, mas naturalmente ele foi desenvolvendo. E aí entra tudo que Deus faz é bom. Porque se nós pudéssemos contratar, provavelmente a gente tinha contratado alguém para o lugar do Lucas Braga. Provavelmente a gente teria contratado alguém para o lugar do Sandri, provavelmente a gente teria contratado alguém para o lugar do Caio Jorge. E hoje o Sandri, o Caio Jorge, o Lucas Braga são os jogadores que a gente conseguiu fazer muito pela dificuldade que se viveu, de não poder registrar, de não ter o dinheiro para contratar. E aí eu atribuo tudo a Deus, cara. Porque essas coisas se eu sou um treinador que fico reclamando, vocês não vão me dar jogador, então eu vou embora. Não teria acontecido nada disso. Então a gente tem que aproveitar isso que Deus está nos dando, essa oportunidade de estar fazendo coisas boas pelo Santos, e isso que eu tenho passado todo dia para o jogador. Nós temos que ter um diferencial em relação aos outros times. É a oportunidade. E ela está na nossa mão. A gente tem falado isso cada jogo que passa, que a oportunidade está na nossa mão. E depende só de nós. Pergunta final, Alessandro. Bom, eu queria falar com o Cuca, saindo um pouquinho do futebol, Cuca. A gente sabe que você foi infectado pela Covid, teve, se eu não me engano, o seu sogro faleceu com Covid. E ontem nós tivemos a notícia alvissareira da liberação das vacinas para o Brasil começar a vacinar. Como é que você está encarando esse momento que está vivendo o mundo e essa notícia tão importante que nós tivemos ontem, Cuca? Bom, eu passei 10 dias no hospital, 4 deles lá na unidade crítica geral, que quando você vai lá para cima, lá você vê que você não é dono das ações, né? Você já não se comanda mais, isso aí é muito ruim. A gente tem que ter muita fé e força para sair dessas situações, coisa que infelizmente o nosso amigo Marcelo Veiga não teve, que o meu sogro não teve, tantas outras pessoas que praticamente todas as famílias tiveram algum caso, se não com óbito, com alguma consequência, alguma sequela, né? Então, a gente reza para que essa vacina agora ela tenha eficácia, né? Que ela possa curar aqueles que mais necessitam, né? Eu não sei quem que me perguntou aí antes, você vai tomar a vacina? Eu não vou tomar já, não. Eu vou deixar para quem precisa primeiro. Deixa esse pessoal que precisa, não precisa ser aquele que tenha mais dinheiro, que a gente tenha consciência de deixar aquele mais carente, mais necessitado, né? Tomar primeiro a vacina e depois, na sequência, a gente toma. Cuca, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Aníbal, quer deixar um abraço também para o Cuca aqui antes do desfecho final?
Não, eu quero dizer o seguinte, eu quero aplaudir o de pé pelo trabalho que ele vem fazendo no Santos, né? De pé aplaudi-lo por esse trabalho que ele está fazendo. E uma pergunta rápida, no futebol brasileiro tem algum meia idêntico ao Cuca? Eu acho que não, isso aí é extinto hoje. Aníbal, muito obrigado. Tem muito melhor que eu, muito melhor que eu. Eu era um ponta de lança antigo, né? Eu sempre explico para eles que quando eu jogava, tinha o meia esquerda e o meia direita, o criativo e o ponta de lança. O que é um ponta de lança? É você ir lá e dar a estocada. Falo isso para o Caio Jorge toda vez. Tem que estar lá sempre chegando como uma ponta de lança. E esse jogador hoje, ele quase extinguiu, porque as linhas de 4 entraram e daí tem 2 meias, com 2 meios, 2 pontas e mais 2 atacantes. Se você souber criar esse ponta de lança ainda, você consegue variar. Ser aquele 8 que eu era, né, que chegava de trás com força, né? E eu sou muito saudosista desse jogador. Um abraço aí, obrigado pela oportunidade de falar com vocês aí. Um abração, parabéns pelo programa aí. Fiquem todos com Deus. E a minha mensagem para você, Cuca, e para todos, vai com aquela imagem que você ostenta na camisa, no peito, de Nossa Senhora, e que ela possa não só abençoar o Santos, mas abençoar não só o povo brasileiro, mas o mundo inteiro, e acabemos de vez com essa Covid, com esse vírus. Obrigado e boa sorte, Cuca. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Obrigadão. Aí, portanto, o nosso querido técnico Cuca, falando aqui no Baixado Esporte. Uma pausa, eu volto daqui a pouquinho. Olha, deu pane no celular, traga aqui na Top Center, que são profissionais de altíssima qualidade e credibilidade no mercado. Há mais de 10 anos, o mesmo endereço, aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Eles têm todo tipo de acessórios, capas, películas, carregadores, baterias, qualquer que seja a marca do seu celular. Horário de atendimento, das 10h30 da manhã até 8 da noite. Para quem não quer sair de casa e mora em Santos ou trabalha em Santos, é só ligar no celular 988-015626. Eles mandam um técnico, avaliam, faz aí o orçamento, você aprovando, eles consertam e você paga no cartão de crédito. Eles aceitam todos os tipos de cartões. É muito importante isso. Se der um pane no celular, traga nas mãos de pessoas competentes. Por isso que a Top Center a gente recomenda para todo mundo, porque são profissionais de qualidade e de credibilidade no mercado. É muito fácil o endereço, à direita no vídeo, onde entram os alunos da Unisanta, ao lado a loja Top Center. Bom, ontem o Santos bateu o Botafogo 2-1, rapidamente uma opinião de cada um sobre o jogo. Eu começo com você, Aníbal Gomes, uma vitória meio dura, hein? O time do Botafogo é muito feio, né? E o Santos, é o que eu falei pro Cuca, às vezes a gente fica pensando, os jogadores ter essa preocupação de vencer, acharem que o jogo podia ser fácil, a intensidade que o Santos teve para buscar um resultado maior. Mas eu acho que aquele problema de puxar o freio de mão. O time vem num entusiasmo monstro contra o Boca, isso daí é uma coisa normal que acontece. O Santos não perdeu o foco do Campeonato Brasileiro, isso que importa. Alessandro. Você viu o calor que estava ontem? 40 é grama natural, né? Porque com a grama sintética, por exemplo, no Allianz, a sensação térmica chega a 70 graus na grama sintética. Aqui chega a 50 graus uma sensação térmica. Num jogo, um domingo, 4 horas da tarde, um sol para todo mundo. O Santos sabendo que tem uma final da Copa Libertadores, que já é um fato que faz com que eles entrem mais relaxados mesmo. Para pegar um Botafogo, um time feio desse, faz 1-0 com 4 minutos, fala assim, pô, isso aqui vai ser um passeio, né? Então foi natural que... E no caso do Santos, 2 já foram vendidos, Lucas Veríssimo e o Pituca. Já não fazem mais parte do elenco. A partir do dia 30 eles estão fora. Vem que situação. Você fala, caramba, eu já estou num outro mercado, eu fiz um contrato, já estou pensando em Portugal, o outro está pensando no Japão, pô, dinheiro de tudo quanto é lado, né? Mas o foco continua sendo a Copa Libertadores. E os próprios jogadores de hoje que estão atuando. Pô, você pensou o cara ter uma distensão muscular e ficar de fora de uma final? Você pensou o cara dar um choque mais forte, sentir um tornozelo, torcer o tornozelo e ficar de fora da final? Fala, cara, eu fiz tudo para chegar na final da Copa Libertadores e agora estou fora. É uma situação complicada.
Mas a cabeça que o Cuca está trabalhando é essa, para deixar os jogadores cientes da importância do Campeonato Brasileiro. Olha, a Churrascaria Ponta dos Motoristas oferece a você o melhor rodízio mais tradicional em toda a Baixada, hein? Pegue a sua família e venha saborear o melhor rodízio em todo o litoral paulista. De segunda a sexta-feira, o rodízio custa R$ 49,90. Olha só, R$ 49,90 de segunda a sexta-feira. Sábados, domingos e feriados, R$ 59,90. Aquele atendimento maravilhoso que só a Churrascaria Ponta dos Motoristas oferece para você. Então tá com saudade de comer aquela picanha, aquele cupim, aquela costela? Venha para a Churrascaria Ponta dos Motoristas em Praia Grande, hein? A mais tradicional em toda a Baixada Santista. Uma pausa, voltamos daqui a pouco. Aguarde. Estamos de volta aqui para mais um bloco do Baixada Esporte. E atenção, uma notícia importante do Santos Futebol Clube. Mas antes, um recado para você. Olha, vai trocar o pneu do seu carro? Blanco Pneus. Por quê? Porque é o maior estoque e é o melhor preço em pneus na Baixada. E além de pneu, você faz aquela revisão completa, porque tem roda, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedores e uma super troca de óleo, motor, câmbio, com todo tipo de filtro. O Blanco Pneus tem 2 lojas em São Vicente, ali na Antônio Merique. Uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui. Blanco Pneus. Meus amigos, há uma notícia importante no Santos Futebol Clube que envolve a Covid. Um jogador que já teve, parece que foi novamente detectado com o vírus. Ou seja, a exemplo do Vanderlei Luxemburgo, pegou de novo a Covid. Foi reinfectado. Reinfectado. Guido Bortolomazzi, a gente sabe quem é? Não, ninguém sabe. Não, nós não, né? É lógico que a comissão não, técnica falando, mas e lá dentro sabe tudo. Só que é o seguinte... Publicamente não tem o nome. Porque é um fato curioso, né? Ninguém sabe se ele é titular. Se ele já jogou ou é titular ou é aquele jogador que entra. Não precisa ser o titular, né? Mas ele entra. Se ele pegou o Covid pela segunda vez, está fora da Libertadores? Da final da Libertadores? Hoje é dia 18. A Quando Libertadores, é que foi? qual é o prazo? Dia 30. Não. Não, eu sei. É 14 dias, é 14 dias fora. O jogador que pegou fica 14 dias fora. Certo? Então, se ele pegou, se for titular, se for aquele que entra no segundo tempo e tal... Estaria fora. Está fora. Então, agora está a dúvida no ar. Quem foi que pegou pela segunda vez o vírus da Covid? A gente está levantando a informação. Quer dizer, é por isso que está todo mundo agora travando a informação. Só um jogador, né, Guido, que pegou, né? Só um que foi reinfectado. Pela informação, só um. Só um, né? Vamos torcer, né? Vamos torcer. Ô, Aníbal, é uma notícia realmente preocupante, hein? Não tenha dúvida. Primeiro, preocupante pelo ser humano. E segundo, preocupante porque se ele for titular, claro que é uma dor de cabeça, ainda que o Cuca tenha meios, né? Mas a gente não sabe nem posição nem nada. Mas, de qualquer maneira, preocupa. Vamos saber agora. Alessandro, e aí? A gente está tentando buscar a informação de qual é o jogador, mas eu acho que isso vai ser mantido realmente a 7 chaves. Né? Porque não se sabe qual é o protocolo a partir de agora, o que está acontecendo com esse jogador, se é um quadro de reinfecção, ou se é a primeira infecção, a outra foi um falso positivo, como o pessoal fala, né? Mas vamos aguardar para a gente saber quem é realmente esse jogador do Santos que foi reinfectado. Aqui é lógico que você tem que buscar informação legal, né? A gente estava fazendo por suposição, porque quem jogou ontem, por exemplo, os titulares que jogaram ontem, a gente já sabe quem foi para o jogo. E quem ficou de fora do jogo de ontem? Esse que ficou de fora pode ser um que pegou a reincidência do Covid. Ou isso aconteceu hoje pela manhã. Ficaram sabendo que ele teve Covid hoje pela manhã. Ou isso aí foi no exame de sexta-feira. Porque sexta-feira foi feito exame para jogar a partida de domingo. Então, quem ficou de fora do jogo de domingo... O próximo jogo do Santos é quarta-feira. Quinta-feira em Fortaleza. Quinta-feira em Fortaleza. A delegação vai viajar amanhã, eles tiveram que fazer o teste hoje para viajar. Não é isso? Provavelmente. Então, provavelmente pode ter sido hoje também, não precisa, então, pode ter sido sexta-feira. E aí você fala o seguinte, daqueles que a gente sabe que teve, que tá...
O João Paulo é um que pode ter sido reinfectado, que já teve. Quem mais que teve? Tanta gente já teve no Santos. Quase todos pegaram. Então, São agora, muito poucos não adianta pegaram. a gente ficar supondo aqui, porque a gente não vai descobrir, né? Vamos tentar ir atrás da informação. O fato é que tem um caso de reinfecção no Santos Futebol Clube. Aníbal. Pode ser o John, o goleiro. Ele não pegou na Argentina? Mas ele ainda não saiu da quarentena, né, Aníbal? Tá cumprindo os 14 dias agora. Então não é reinfecção, tá cumprindo ainda os 14 dias. Então, Tomara agora... que seja negativo. Pronto. Ó, o que a gente torce é para que fique só nesse jogador e primeiro preservando o jogador, a saúde dele, mas é um alerta, né? É um alerta, não é para o Santos Futebol Clube, é um alerta para as pessoas do país inteiro. Aqueles que já tiveram Covid, não fala assim, já tive, tô tranquilo, não. Até pro alto-mandatário, né? Até pro presidente que falou que não vai tomar vacina porque já teve, né? Até pra ele. Tem a reinfecção, tá aí um caso, um jogador do Santos, que a gente não sabe, tá sendo mantido em sigilo a 7 chaves, mas pegou Covid e agora pegou de novo, tá bom? Bom, Aníbal Gomes, muito obrigado pela sua participação. A partir de agora, seja bem-vindo e um ótimo 2021, Aníbal. Para vocês também, muito obrigado pela preocupação que vocês tiveram comigo. Estamos contentes, satisfeitos, felizes. Vamos Aníbal, já matei a charada. Já tenho a notícia. Quem é? Alisson. Mas o Alisson já tinha pego o Covid? A informação chegou agora para mim, ó. Testa positivo Alisson. Na última sexta-feira. Foi o teste de sexta-feira. Por isso que ele não jogou a partida de domingo. Ficou de fora. E o Alisson já tinha tido? Então, é o caso dele de reinfecção? Entendeu? Se é o Alisson, fica essa dúvida, se o Alisson já tinha tido a Covid, né? E pegou a reinfecção. Isso aqui agora que eu vou falar é nota oficial do Santos, tá? Então vamos lá. O Santos Futebol Clube informa que o atleta Alisson testou positivo para o Covid na última sexta-feira e novamente na contraprova feita domingo com relação à prova, né? Ele já está cumprindo quarentena de 10 dias, conforme prevê o protocolo, isolado em sua casa, com toda a retaguarda médica do clube. Muito bem. Um abraço, Guido. A informação chega e obrigado ao pessoal da assessoria do Santos, né? O Vitor, o Maradei, o Felipe, que deram toda a assistência para que a gente pudesse ter colocado o Cuca hoje no ar. Obrigado pelo carinho aqui com o Baixada Esporte. Um abraço aí, Maradei, a toda a equipe. Alessandro, destaque final. Uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana a todos e que venha, tá aqui, ó. Na hora que puder, pode aplicar que eu tô esperando. Você toma no braço, né? Eu tomo no braço, que eu vou tomar no braço. Não vou no Morumbi, eu não vou no Morumbi. Então tá bom. Aníbal, tchau, até semana que vem, Aníbal. Um abraço para vocês. Tá bom. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Na última sexta-feira tivemos aqui ao vivo a coletiva do presidente Andrés Rueda e nessa segunda-feira fomos agraciados com a participação ao vivo do técnico Cuca. Uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.